Olá, pessoal, tudo bem? A gente vai então agora resolver o exercício 2, que é essa sequência de figuras. Então, nós temos aí uma sequência formada por 4 figuras, e como a professora já disse na aula de hoje, a gente precisa observar todas as características, né, que formam essa figura, que compõem essa figura. Então, eu observo que a primeira figura ela é formada por um quadradinho, na segunda figura eu tenho 3 quadradinhos, na terceira figura ela é formada por 6 quadrados e na quarta figura ela é formada por 10 quadradinhos, tá bom? O que a gente pode observar? A gente pode observar que vocês vejam que da primeira para a segunda figura foi acrescentado 2 quadradinhos, certo? Um em cada lado, né, das bases, dos lados, né, que estão aparentes aí do quadrado 1. Da segunda para a terceira, vocês estão vendo que foi acrescentado 3 quadradinhos, tá? Eu pego a figura anterior, que é a figura 2, se vocês observarem aí, eu pego a figura 2 e eu acrescento 3 quadradinhos na figura 2. Na figura 2, isso. Na quarta figura, o que vai acontecer? Vocês observem que eu vou pegar a figura 3 e vou acrescentar na figura 3 4 quadradinhos, tá? Então, olha só, isso já é a resposta que a gente precisa. Como que essa sequência é formada? Então, eu dependo sempre da figura anterior, tá? E a partir da figura anterior, eu vou acrescentar nessa sequência a mesma quantidade de quadradinhos que eu tenho na posição que ela ocupa. Então, olha só, mais uma vez, ó, o quadradinho 2, ele é formado pelo quadrado 1, que é o anterior a ele, e eu acrescento 2 quadradinhos. Ele não está na posição 2, acrescentei 2 quadradinhos, certo? O 3, a figura 3, eu pego a figura 2, que é a figura anterior, e eu acrescento 3 quadradinhos, ó, posição 3, 3 quadradinhos eu tô acrescentando. A figura 4, o que vai fazer? Eu vou pegar a figura anterior, ou seja, a figura 3, e vou acrescentar a essa figura 4 quadradinhos, tá bom? A professora vai mostrar para vocês como vai ficar, ó. Então, a expressão, ela vai ser assim: AN mais N. O que é esse AN? Esse AN, ele está fazendo a referência ao termo anterior. Tá? Então, eu escrevi aí para vocês o que cada um desses elementos significa. Então, o AN é o meu termo anterior, é quem vem antes do elemento que eu quero encontrar na sequência. Então, por exemplo, a minha sequência ela é formada por 10 termos. Para eu encontrar o 11º termo, eu tenho que pegar o décimo, tá? E acrescentar ao 10º termo 11 quadradinhos. Se eu quiser encontrar o 100º termo, o que eu vou fazer? Eu tenho que pegar o meu termo 99, né? Ou melhor, o 99º termo, e eu vou acrescentar a ele 99 quadradinhos, tá? Então, é essa a ideia da sequência, assim que ela é formada. Então, esse N é a posição que ele ocupa, então eu vou acrescentar sempre a sequência anterior, né, a figura anterior, a quantidade de quadradinhos que é a posição dele, né, que é o elemento da posição dele, que ele ocupa, tudo bem? Então, eu coloquei o exemplo para vocês, ó, N igual a 1, ou seja, a primeira posição. Quem veio antes do primeiro elemento? Ninguém, né? Então, eu não tenho nenhum termo antes dele, por isso a professora colocou 0. Então, qual é a posição que ele ocupa? A posição 1, então, N igual a 1. Então, 0 mais 1, 1. Posição 2, N igual a 2. Quantos quadradinhos eu tinha na minha primeira posição? Porque quem vem antes do 2 é o 1, não é? Então, lá na posição 1, quantos quadradinhos eu tinha? 1.
mais o n é a posição. Então, eu quero encontrar quantos quadradinhos vai estar na posição 2, por isso que eu coloquei o 2 aí. 1 mais 2, 3. Se vocês observarem, realmente, ó, eu vou voltar lá. Na posição 2, olha só, eu tenho 3 quadradinhos. Voltando aqui. Terceira posição, n igual a 3. Na posição 2, eu não tinha 3 quadradinhos? Não era isso? Então, eu substituo lá, no lugar do AN, eu troco por 3. Então, a minha posição 2, ela era formada por 3 quadradinhos, mais o n é a posição em que ela ocupa na sequência. Então, o n, nesse caso, nós queremos determinar, né, quantos quadradinhos eu tenho na terceira posição, por isso 3, o segundo 3. 3 mais 3, 6. Se vocês observarem aqui, ó, realmente eu tenho 6 quadradinhos, tá bom? E para finalizar aí a sequência 4, olha lá, posição 4, certo? Então, eu vou pegar o anterior, o meu anterior é a posição 3. Lá na posição 3, eu tenho 6 quadradinhos. 6 mais 4, 10. E aí, se eu voltar, né, realmente eu tenho 10 quadradinhos, tá? Então, para eu resolver essa sequência, o que eu vou precisar? Sempre eu preciso conhecer quantos quadradinhos eu tenho no meu termo anterior, tá? Ou na minha figura anterior, e a essa figura eu vou somar a quantidade, né, de quadradinhos equivalentes à posição em que ela ocupa na sequência, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula.